momento assim, muito importante. Quero dar boas-vindas a vocês, cumprimentar aí os professores desse cronograma, que é a professora Laís, que vocês já conhecem, né? Essa disciplina, acho que é a segunda, né? A terceira que você está ministrando, né, Laís? Professora Marisângela, depois na sequência, se eu não me engano, a Camila e a professora Luciana, que conduzirão as atividades durante essa manhã, tá? E, consequentemente, também desse cronograma, tá? Então, iniciando esse semestre, cronograma, né? A gente pode pensar que é mais uma etapa aí da formação de vocês. A programação de hoje não apenas é uma apresentação das disciplinas, né? Então, vocês não vão ter só uma divulgação do plano, das disciplinas, mas é sim uma aula, tá? Essa manhã e essa tarde evidencia essa articulação aí entre as dimensões do trabalho bibliotecário, mostra como os conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso se complementam, né? Essas disciplinas com algumas anteriores e com algumas posteriores, tá? Então, a disciplina da professora Laís, que é a representação temática da informação 2, ela vai aprofundar os conhecimentos essenciais para análise e representação de assuntos presentes nos documentos. E é esse trabalho que permite às pessoas encontrar as informações que necessitam. Então, é uma disciplina elementar para isso, tá? Mais do que aplicar esses instrumentos, utilizando aí uma metodologia, uma técnica, né, de representar tematicamente a informação, exige aí uma responsabilidade, um senso crítico, atenção à diversidade, pois as escolhas terminológicas podem favorecer certos acessos, né? E também produzir silenciamentos, apagamentos, né? Exclusões, distorções. Então é muito importante vocês grudarem na professora Laís, que já tem aí mais de uma década de experiência com essa temática, né? Com esse assunto. Depois vocês vão ter a disciplina de organização, a dinâmica organizacional, né? Dinâmica organizacional, que vocês vão poder. Alguém, se tinha alguém mandando mensagem aqui. Vocês vão compreender melhor o funcionamento das organizações, né? As relações estabelecidas entre os ambientes de trabalho. As bibliotecas e outras unidades de informações que vocês podem trabalhar, que são diferentes ambientes, são formadas por pessoas, processos, valores, conflitos, objetivos, diferentes formas de organizar essa estrutura institucional do trabalho, né? Acredito que a maior parte de vocês trabalham ou trabalharam em algum lugar sabe bem disso, né? Então, o bibliotecário ele precisa desenvolver não somente as competências específicas, né, especializadas do bibliotecário, que ele praticamente quase só ele estuda, mas também essa capacidade de trabalhar em equipe, comunicar-se, participar de decisões, contribuir para a transformação organizacional, sabe, institucional. Então, é uma disciplina ali que vem do contexto da administração que se adapta a nós, né? E eu falo sempre que tem muitas bibliotecas que são pequenas e o bibliotecário chega, ao ser contratado, ele já é o chefe. Então, no mínimo ali, ele é o chefe do estagiário, talvez de um técnico, mais da equipe, né, da limpeza, a equipe disso, a equipe daquilo. Então, às vezes, diferente de outros setores, que a pessoa leva anos para conseguir ser o chefe de uma equipe, o bibliotecário, às vezes, acaba de formar, ele já vira o chefe de alguma coisa. Então, ele tem que saber lidar com pessoas e fazer a gestão ali, né, institucional. Além de ter bons conhecimentos técnicos especializados sobre a sua função, né, que é para isso que também que ele é contratado. Enfim, depois nós temos a disciplina Informação e Desenvolvimento de Coleções, né, com a professora Camila,
que permite aí refletir sobre a constituição e avaliação e atualização dos acervos. É uma disciplina muito interessante, que envolve essas decisões do que entra, o que fica, o que sai numa biblioteca. Ou seja, desenvolver coleções não significa só adquirir materiais. Significa conhecer a comunidade e identificar as necessidades informacionais, estabelecer os critérios, esses critérios estão registrados em políticas, né, das decisões sobre o que né, a biblioteca vai ter no seu acervo. E isso é limitado, sabe? Porque a biblioteca não tem espaço para ter tudo e nem precisa. Então precisa selecionar melhor. Para isso precisa estabelecer critério, tem toda uma literatura sobre isso, tá? Envolve aí essa disciplina sobre garantir que o acervo expresse a diversidade da sociedade, né, que seja coerente com os objetivos da instituição. Hoje em dia tem muita discussão sobre essa disciplina no meio digital dessas bases de dados, sobre a compra, sobre os valores, as negociações. A disciplina é muito interessante, sabe? Além de questões já clássicas, né? Sobre aquilo que seleciona e aquilo que não seleciona, envolvendo aí todo o mercado editorial, tá? E, por fim, no dia de hoje, nós temos aí também a disciplina Produtos e Processos e Produtos de Representação Descritiva da Informação. Que essa disciplina ela aborda os conhecimentos fundamentais aí, como poderíamos dizer, aí, da catalogação descritiva, né? Que é a identificação, descrição, a diferenciação e a relação entre os recursos, entre os documentos, entre os livros ou qualquer documento. Em um contexto, né, marcado pelos catálogos aí, digitais, bases de dados, né, metadados e diferentes ambientes tecnológicos. Base de dados, no caso, é o termo mais geral, né? Um catálogo é um tipo de base de dados. Então, é a representação descritiva, a catalogação descritiva, que permanece central na organização da informação, recuperação da informação, tanto para uma biblioteca tradicional, quanto para contextos mais modernos, digitais e documentos especiais, podemos pensar assim. Embora todo documento é especial. A gente fala documentos especiais, né, além do livro. Então, essas disciplinas, elas possuem uma relação, né, por mais que tenham suas diferenças. Elas tratam das coleções, né, você seleciona o documento, organiza, vai representá-lo, né, descritivamente, tematicamente, organiza isso, seu catálogo, sua base de dados, e tudo isso só funciona se você tiver uma gestão, uma dinâmica organizacional, né? Então, elas devem ser vistas como conteúdos conectados, não isolados, tá? Parte de uma formação integradora do curso, esse é da SPPC, tá? Enfim, então eu gostaria de destacar também a importância de vocês dedicarem na formação de vocês. Tenho falado, acho que todo semestre, né, que a educação à distância ela oferece essa flexibilidade de estudo, mas também não significa uma menor exigência totalmente, tá? Para quem dedica certinho, é tão exigente quanto o presencial, né? Se você fazer todo o percurso ali, né? As leituras, as atividades, o diálogo com a docência, com a tutoria que está disponível aí, paga para vocês desfrutarem, então aproveitem. E vocês precisam aí ter autonomia, organizar os estudos, manter uma constante participação, tá? Estabelecer uma rotina de estudos, um ambiente aí bem organizado, evitar acumular atividades,
né? Participar dos encontros, que é obrigatório, tá? Quando surgir uma dúvida, procura mesmo, não tenha receio. As pessoas estão sendo pagas para isso. E o resultado desse semestre depende não só de vocês, né? De todos, professores, tutores, mas de vocês também, tá? Enfim, bom semestre, bom primeiro dia de aula e estamos à disposição. Eu na coordenação, com a Andrea e toda a equipe, né? As tutoras e o tutor Josué e a secretaria, com o Antônio, o Rodrigo agora. Enfim, deixa eu encerrar minha fala, que eu acho que até passei aqui do tempo. Laís, que me perdoe. Fique à vontade, Laís. Tchau, tchau, pessoal.